Diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e de entendimento infinito. Então, o nosso Deus tem entendimento infinito. Como eu fiz o desafio aqui, onisciência Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe os mínimos detalhes da tua vida. Ele sabe por onde é que tu andas. Ele sabe por onde é que tu pisas. E Ele sabe quais são todos os seus pensamentos. Aí, meus amados, sabendo disso, a gente vê muitas vezes, meus irmãos, muita gente querendo enganar, além de querer enganar a si próprio, querendo enganar o próximo, querer mostrar uma coisa que não é, ou querendo enganar até a Deus, mas a Deus ninguém engana, porque Deus é aquele que sabe o que se passa dentro do coração do homem. Quando Deus fala, eu conheço, Ele afirma firmemente, eu te conheço. Ou Ele fala, me conhece, e bom, Ele não fala mais nada. Tu só me conheces, Senhor. Tu sabes quais são as minhas intenções. Tu sabes quais são os meus pisares futuramente. E Ele é um Deus, irmãos, que nenhum homem pode enganar. Você pode até enganar sua esposa, você pode enganar o seu marido, você pode enganar seus pais, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar os seus avós, mas a esse Deus não. É esse Deus, ninguém pode enganar. Um Deus que conhece o homem por dentro, o Deus que fala em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que conhece pelo coração. Aleluia. Ele conhece o coração. Certa vez Deus mandou ungir um rei em Israel. O profeta Samuel foi. Quando ele chegou lá, que viu os homens, às vezes atléticos, robustos, que manejavam armas, e Jessé fez com que ele passasse dentro da história, e passou Abinadab, passou Samar, passou todos os seus filhos, e Gedeão, não é esse. Aí a voz de Deus bradou no ouvido de Samuel, e disse assim: Samuel, não se atente pelo que tu vê. Tu conheces o homem pela frente, tu conheces o homem pelo que tu vê, mas eu sou Deus e conheço o homem por dentro. Eu conheço o homem pelo coração. Vejamos o que Jeremias quer dizer em capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glorificado ao nome de Jesus Cristo. Jeremias, quem achou, por gentileza, pode ler para mim. Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso em vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Então, meus amados, Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece tudo em nossa vida. Vamos só repetir. Porque eu bem sei os pensamentos. Isso quem está falando é Deus, viu? Pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para que vos dá o fim que desejar. Então, meus amados, Deus mais uma vez coloca em sua palavra que Ele conhece o homem. Vamos ver o que Jeremias diz no capítulo 1 e versículo 5. Para a gente não perder o contexto. Ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profetas. Antes que eu nascesse, antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Ele sabia que você ia estar nesse dia hoje, porque Ele tudo sabe e Ele tudo conhece.
senta. Ele sabe quando você se levanta. Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Deus está em todos os momentos da sua vida, quer seja bênção ou quer sejam dificuldades. Mas o Senhor tudo conhece e está do seu lado para todas as dificuldades. Veja só, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Meu Deus, eu fico imaginando que Deus é esse, que sabe a hora que eu vou levantar e que sabe a hora que eu vou me deitar, que está sondando meu coração 24 horas por dia, porque Ele falou na sua palavra que eu conheço as tuas intenções, eu conheço o que tu vai fazer amanhã, eu conheço o que você fez ontem, eu conheço o que você está fazendo hoje, mas eu sei para onde é que tu vais. O Senhor diz, eu sei para onde é que tu vais, e que os que vão morar no céu, que saibam quando vão, glória a Deus. Aleluia. Vejamos, irmão, o que diz Mateus capítulo 9 e versículo 6. Graças a Deus. Aleluia. Capítulo 9, versículo 6. Eu estou aprendendo com os irmãos, viu, irmão? E ele diz assim: ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra autoridade perdoar pecados, para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Aleluia. Veja só, meus amados, nessa certa ocasião, Jesus estava passando para o outro lado do rio também, para Cafarnaum, e vinha até com ele um aleijado, desculpa a palavra, um paralítico, né, irmão? Pode ler o quarto ali, pessoal. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Veja só, meus amados, quando Jesus foi curar aquele homem, veja como Jesus é inteligente. Ele chegou e falou assim: perdoados são os seus pecados. Aí os hipócritas, todo dia estudando demonstrações, eu vou ministrar sobre essa classe de pessoas, pensou ali, mas que é isso? Por que esse homem está perdoando os pecados dele? E ele? Aí Jesus pergunta a ele: mas é mais fácil dizer perdoar os seus pecados, ou pega tua cama e levanta e anda? Deus já sabia qual eram as intenções daquele homem, mas ele só queria ver até onde iria o pensamento do homem. Jesus não tinha falado nada, mas Jesus já sabia o que é que se passava no coração daqueles homens que blasfemavam contra Jesus. Mas Jesus, como é poderoso, ele fez o quê? Fica tranquilo, eu cheguei na metade da mensagem, vocês já estão blasfemando? Espera, que o final é comigo. Espera que Jesus vai fazer a obra total. Deus não faz a obra pela metade. Se Deus te prometer, Ele vai dar por completo. Deus não é Deus de metade. Deus é Deus da obra completa. O meu Deus é onisciente para a obra completa. Deus não faz nada pela metade. Ele só faz completo. E quando Ele não faz completo, Ele dá mais do que o céu e terra. Porque Deus é aquele que tem a bênção nas suas mãos. Glória a Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E mais uma situação nós mostramos, amados, como é que Jesus, ou como é que Deus antecipa os pensamentos do homem. Nada pode escapar da mão de Deus. Ele diz em sua palavra em Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu era, e ninguém pode escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Glorificado é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Versículo 3. Meu Deus, está longe não é amigo nosso. 3. Cercas o meu
versículo de número 7 por diante. Ele diz assim, eu vou adiantar para os irmãos, porque a hora está. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí ele continua: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve e dos céus para lá não voltam, mas reagem na terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão a quem tem fome. Ao pão a quem come. Veja só, meus amados, o Senhor fala na sua palavra que Ele conhece e que o homem, na hora que conhece Jesus, ele tem que se converter dos seus caminhos ou dos seus maus caminhos e voltar para o Criador da sua alma. Ele fala: e porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora você pode perguntar em um modo, mas eu estou caminhando no Senhor. Deus conhece o meu andar, amém. Deus conhece o meu caminhar. Mas, irmãos, será que realmente você está fazendo conforme a palavra de Deus está falando? Que os meus pensamentos, por que os meus pensamentos? E como voltando ao que eu estava falando, que você pode tentar enganar quem você quiser, você pode tentar enganar quem você quiser, mas até você não engana, porque Ele sabe todas as coisas. Mas será realmente que você não está se assentando na roda dos escarnecedores? Porque Ele fala aqui na sua palavra que conhece o assentar, e que o sangue de Jesus Cristo